Fala galera, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um pouquinho diferente o nosso formato aqui, não vamos ter live, já deixei as orientações aí, não é de modo, né, postado, mas vou reforçar aqui. Então, só tem esse momento de gravação, aula gravada para vocês assistam com atenção, que eu vou explicar um novo conteúdo, vou fazer um exemplo aí com vocês, e aí depois eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, beleza? Vocês me entregam aí até sexta-feira. Eu vou colocar a data até sexta para dar um tempo maior para vocês. Fora isso, agora no horário de aula, eu vou abrir uma live para caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do conteúdo explicado. Então, vai fazer o exercício, não conseguiu, ou acabou ficando com alguma dúvida, eu vou estar nessa live online para tirar a dúvida de vocês. Por que eu estou fazendo esse formato diferente? Porque ao mesmo tempo que eu vou estar ali para tirar uma dúvida, eu vou estar desenvolvendo uma prova de proficiência do meu mestrado. Por isso, então, desse formato gravado, tá? Então, eu peço a compreensão de todos aí por estar fazendo dessa maneira. Vai ser só essa maneira hoje e na próxima semana a gente volta normalmente, beleza? Então, eu vou abrir aqui a nossa... Só um minutinho. Eu vou abrir aqui a nossa aula, no caso por slides, que eu gosto de sempre montá-los. Deixa eu ver só se está tudo certinho. Bom, está aparecendo, então está gravando aí para vocês. Só então retomando, fazendo uma breve revisão, porque vai ser importante para o aula de hoje, a gente está estudando hidrostática, né, que é os fluidos em repouso. E esses fluidos em repouso, no caso, a gente estuda a pressão atuando sobre eles, tá? Principalmente a pressão. E a gente acabou vendo o teorema de Stevin, que falava que quando você tem dois pontos, né, sobre uma superfície líquida, no caso um determinado líquido, fluido, pode ser ar também, esse ponto ele vai estar sobre uma pressão. E essa pressão, ela vai depender de um ponto mais alto em relação ao ponto que ele estava. Então, aqui no nosso caso, do copo à nossa direita aqui, né? A gente vê que tem um ponto 2 mais fundo e um ponto 1 na região superior. Esse ponto 1 poderia ser a superfície, por exemplo, do líquido, tá? É mais comum ser a superfície, normalmente, nos exercícios. Coloquei aqui o ponto 1 dentro do líquido para mostrar para vocês que pode ser tanto superfície quanto dentro do líquido. Aí o exercício vai fornecer essa informação. Ele também depende da densidade do líquido fluido que você está estudando, então água, ar, óleo, etc. A gravidade, nossa gravidade da Terra, conhecida como, a gente usa aí 10 metros por segundo ao quadrado, e a galinha, que seria a diferença de altura entre a pressão inicial, né, a pressão 1, e a pressão 2. Ok? Então, essa é a altura aqui, que é a diferença entre esses dois pontos que a gente está estudando. Beleza? Então, é sempre a altura do ponto que você quer determinar, do ponto 2 aí em relação a P1. Beleza. Esse aqui é o teorema de Stevin. Então, esse cara ele conseguiu determinar o valor de pressão de qualquer fluido estático em qualquer profundidade, usando a equação dele aí. Então, foi definido que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio, em repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Beleza, o teorema de Stevin, esse cara forneceu essa informação para nós. Agora, unidade de pressão atmosférica, né, no caso, unidade de pressão, a gente sempre trabalha, como é pressão, a gente já viu que é força por área, com Newton por metro quadrado. Só que a cada 1 Newton metro quadrado, a gente pode chamar de Pascal, tá? Além disso, a gente tem a pressão atmosférica, que 1 atm vale 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, ou 1 milímetro de mercúrio, que esse daqui às vezes aparece, a gente não sabe o que é, mas é a unidade de pressão de profundidade de 1 milímetro de mercúrio, que equivale a 133,28 newtons por metro quadrado, ou 133,28 Pascal. Beleza? Só retomando, coisa rápida, blá, blá, blá. Assunto da aula de hoje: vasos comunicantes.
Quando a gente pensa em vaso, além do vaso de planta, que vem na primeira coisa na cabeça, a gente pode pensar em vasos sanguíneos, pode pensar em vasos de canais de rio, etc. Basicamente, os vasos significam um tubo, ok? Tubo. Comunicantes é porque esses tubos estão se comunicando entre si. Então, a gente tem cubos ligando entre si. Como no exemplo aqui, ó, nessa imagem, hein, a gente tem um tubo, um tipo de tubo, que tem 4 tipos de tubos diferentes e eles estão ligados entre si. Isso, então, é o nosso vaso comunicante, beleza? Ó, eu escrevi ali que quando você tem um único líquido em equilíbrio contido em recipiente, ou seja, formato de U aí, mas eles estão contidos em um único recipiente, eles tudo é o mesmo, beleza? Então percebe que, olhando essa imagem, a altura alcançada pelo líquido em todos os tubos é sempre a mesma. Ó, o primeiro tubo está nessa altura, o segundo está nessa, o terceiro está nessa, o quarto está nessa, o quinto está nessa. Ou seja, todos os eles, o líquido está na mesma altura. Se eu colocasse menos líquido e ficasse mais baixo, ia ficar a mesma altura em todos. Isso é uma característica dos vasos comunicantes. Beleza? Então é a mesma altura. Não importa o formato do tubo, você pode ver que são tubos diferentes, eles vão estar sempre na mesma altura. E para todos os pontos do líquido que estão na mesma altura, obtém-se também a mesma pressão. Então a pressão, esse tubo aqui, na mesma altura, eles têm a mesma. Esses pontos que eu fiz aí, eles vão ter a mesma pressão entre si. Tá? Então sempre na mesma altura tem a mesma pressão. Beleza? Isso é uma característica de vasos comunicantes. A gente fala que forma um tipo de superfície isobárica. Ok? Por que isobárica? Iso que é igual, bárica é pressão, tá? Referente à pressão. Então, isobárica que tem a mesma pressão a todas as alturas, tá? Então, determinadas alturas iguais têm a mesma pressão. Vamos entender um pouquinho melhor, vamos esclarecer aí, Rafa. Ó, então, usando o conceito de superfície isobárica que a gente estudou, a gente tem esse sistema aqui, ok? Eu vou até fazer o seguinte, vou voltar, dar um pouquinho. Vou voltar, criar uma nota. Vou mudar a cor, que eu gosto da cor clara, para enxergar melhor o escrito. Modelo eu gosto compartilhado, ok? Se precisar de um apoio, eu tenho esse apoio aí. Perfeito. Então é o seguinte, ó. Eu falo aqui que esses vasos comunicantes aqui, eles têm 2 tipos de fluido nele, tá? Então esse azul, esse Y, né, vamos chamar de líquido Y, ele é a minha água, por exemplo. E o meu X, o líquido X que está em cinza, é o meu óleo. Repara, uma coisa que eu acho que vocês já sabem, quando a gente tem materiais de densidades diferentes, eles não se misturam. Por isso que quando tem óleo com água, o óleo fica na superfície e a água fica embaixo. Porque é devido à densidade deles. O óleo tem uma densidade menor, então ele fica sobre a água que tem uma densidade maior. Ok? Então, por isso que o água e o óleo não se misturam. Tá. Sabendo, então, esse conceito aí que eu falei, conceito de isobárico, ou seja, a pressão no mesmo ponto é igual a todos, vamos pegar a seguinte situação. Repara que os vasos comunicantes não estão na mesma altura, eles estão um pouco desnivelados, né? Isso acontece porque agora eu tenho 2 fluidos. Se fosse tudo água, eles estariam no mesmo nível, beleza? Tá, então eu sei disso. Como eles estão de diferentes níveis, eu vou pegar o ponto entre o óleo e a água e vou chamar de ponto 1. É a região onde está a intersecção do óleo e a água, ok? Vou chamar de ponto 1. E pegar a mesma altura do outro lado e vou chamar do meu ponto 2. Olha aí. O que eu sei? Se eles estão na mesma altura, então a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Então a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Perfeito? Que é o que está escrito ali, ó. Olha só, vou até usar isso para tampar e vou mostrando para vocês. Perfeito. Eu sei também que esse líquido X, esse líquido em cinza, ele tem uma determinada altura ocupando em relação à intersecção entre os líquidos, do ponto 1.
E lá, a partir do ponto 2, do lado direito, eu tenho uma altura do líquido que ele está ocupando ali, no líquido Y, certo? O que eu sei? Que a pressão do ponto 1, eu posso escrever sendo... Vou mostrar por aqui, tá? Olha aqui no slide, galera. A pressão do ponto 1, ela vai ser igual à pressão superior, né, na superfície, ou seja, a pressão da atmosfera sobre esse líquido, que é esse pontinho aqui, mais a densidade desse líquido vezes a gravidade vezes a altura. Que é a altura? A altura desse líquido aqui, entre os pontos, o ponto 1 e o ponto máximo do líquido. Isso daqui é o teorema de Stevin, que eu mostrei agora para vocês, ok? E eu sei lá do lado direito que a pressão do ponto 2, meu P2, é igual à pressão atmosfera, que é o ponto mais alto aí desse líquido, mais a densidade do meu líquido Y, ou seja, a densidade do líquido azul, vezes a gravidade, vezes a altura do ponto 2 e o ponto da atmosfera, que é esse HY. Ok? E já que, então, P1 é isso, e P2 é isso, e P1 é igual a P2, igual eu escrevi aqui, eu posso igualar. Ó, o que eu tenho aqui, então? Eu tenho que o P1 é P0 mais dx GHX, e tá aqui, ó, P0 mais dx GHX. E P2 é P0 mais dy vezes G mais HY. Então, P0 mais dy GHY. Igualei os dois, olha aí. E olhando assim essa igualdade, eu posso notar que P0 é a pressão da atmosfera. E ele é igual a esse P0, porque também é a pressão da atmosfera. Então, eu corto. Gravidade é igual nos dois. Então, eu corto. O que eu fiquei? Fiquei que a densidade do líquido X vezes a altura do líquido X, que é o líquido em cinza, é igual à densidade do líquido Y vezes a altura do líquido Y. Isso daqui é a equação. Estou mostrando como chega na equação para descrever um estudo de vasos comunicantes. Tá? Então, Rafa, para que eu vou usar isso? Se você tem dois líquidos diferentes, dois materiais diferentes, dois líquidos, dois fluidos, e você coloca num recipiente, tal que for, você consegue determinar a densidade de um líquido. Por exemplo, eu dou essa situação para você que está na tela. O líquido Y, eu conheço a densidade dele, e o líquido X eu não conheço a densidade dele. Beleza? Que é o líquido cinza. Eu calculo as alturas ali, pego uma régua, meço as alturas, pego a densidade do líquido Y, e assim eu descubro a densidade do líquido X. Tá vendo? Vamos pôr isso em prática, então? Olha só. Dois vasos comunicantes contêm em equilíbrio mercúrio, de densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico, densidade do mercúrio. Hg é o símbolo do mercúrio, tá? É representação de química, né? Um símbolo químico. E óleo, então tem mercúrio e óleo dentro desses vasos comunicantes. A superfície livre do mercúrio está 2 centímetros acima da superfície de separação entre os líquidos, e a do óleo 34 centímetros acima da referida superfície. Determina a densidade do óleo em gramas por centímetro cúbico. Um minuto. Desculpa, beleza? Eu desenhei, eu vou redesenhar aqui, eu vou copiar para ficar mais bonitinho, não fazer torto, tá? Mas, ó, eu fiz um desenho assim. No exercício, ele fala que tem vasos comunicantes. Então, eu tenho um tubo em U. Isso é um vaso comunicante, ok? Aí ele fala que o líquido, no caso, tem mercúrio e você tem óleo. Vamos pegar outra cor aqui, então. O mercúrio meu vai ser o laranja. Eu tenho mercúrio. Tudo isso daqui tá cheio de mercúrio. Olha aí. Vou chamar o meu mercúrio, né? Que é a unidade, o símbolo que eu falei que é representado, de Hg, mercúrio. E óleo. O óleo eu vou representar por azul. Só que óleo,
eu tenho muito mais. Nossa, deixa eu corrigir aqui. Aí eu apanhando de novo, hein, galera. Ó, vermelho. Só que óleo, eu tenho mais. Ele fica mais alto, ok? Porque ele não se mistura. E ele fala ali, ó. Em relação, vamos ao verde, o preto, acho que é melhor. Opa. Aí eu apanhando, foi mal. Vamos com o verde. Então, ó, os vasos estão se comunicando com mercúrio e óleo. A superfície livre do mercúrio está a 2 centímetros acima da superfície de separação entre os líquidos. Então, aqui, ó, tá separando os líquidos, nesse ponto aqui verde que eu fiz. Nessa mesma altura, opa, eu tenho 2 centímetros livre de mercúrio. Se vocês lerem com calma, vocês vão entender isso daí, tá? E acima da superfície que está dividindo, né, os líquidos, a do óleo, no caso, está 34 centímetros, aqui, ó, 34 centímetros acima. Ele está a uma altura de 34 centímetros, ok? Lembrando, o azul é o óleo, e opa, o laranja é o mercúrio, certo? Então, ó, continuando aqui, ele pede para determinar qual que é a densidade do óleo, sendo que a gente conhece a densidade do mercúrio. Lembra a equação que eu fiz? Vamos fazer de novo o processo para a gente não se perder? Vamos lá. Eu vou pegar 2 pontos, então aqui vai ser o meu ponto P2 e aqui vai ser meu ponto P1, ok? Esses 2 pontos, eu sei que a pressão são iguais entre eles, então P1 é igual a P2, perfeito? Continuando então, ó, se P1 é igual a P2, tá certo? P1 é igual a P2, eu sei que em P1, a pressão em 1 vai ser igual à pressão em cima aqui na atmosfera, vamos chamar de P0, mais a densidade do óleo, vamos chamar de DO, vezes a gravidade, vezes a altura do óleo, então a altura de O. E a pressão 2, P2, é aqui do mercúrio, P2 ali, ó. Então a pressão 2 é igual à pressão que está aqui em cima, que é a pressão da atmosfera, mais a densidade, vamos chamar de A, tá? Pressão da atmosfera, mais a densidade do mercúrio, vezes a gravidade, vezes a altura, H do mercúrio, HHG. Beleza? Vou igualar, por quê? Porque P1 é igual a P2, estão no mesmo nível os pontos, então eles têm a mesma pressão. Se P1 é igual a P2, então P1 é P0 mais PA, que é da atmosfera, mais densidade do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura do óleo. Isso tem que ser igual ao do P2, que é a pressão da atmosfera, mais a densidade do mercúrio, vezes G, vezes a altura do mercúrio. Olhando do lado das igualdades, a gente pode falar que a pressão atmosfera é a mesma, porque é a mesma. A densidade é diferente, mas a gravidade é igual. Então, fica que a densidade do óleo vezes a altura do óleo é igual à densidade do mercúrio vezes a altura do mercúrio. Tem essa equação aqui. Eu conheço a densidade do óleo? Não, é o que eu quero calcular. Eu conheço a altura que o óleo está ocupando? Conheço, 34 centímetros. Então, DO vezes 34 é igual à densidade do mercúrio, beleza? Eu conheço a densidade do mercúrio? Conheço, foi lá no exercício. De 13,6 vezes a altura que o mercúrio está ocupando ali. Eu conheço. Conheço, ó, 2 centímetros. Foi dado também no exercício. Vezes 2, ok? Então, vamos lá. Densidade do óleo vezes 34 é igual a 13,6 vezes 2. 13 vezes 2, 26. 0,6 vezes 2, 1,2. Então dá 27,2. Logo, a densidade do óleo é 27,2 dividido
por 34. Fazendo a conta, a gente tem que a densidade do óleo é igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Olha aí que legal. Usando vasos comunicantes, eu consigo descobrir a densidade do outro fluido que está ali. No caso, o óleo. Então, retomando rapidamente aqui o que foi feito hoje, existe um conceito chamado vasos comunicantes na hidrostática, e é um tubo, são tubos que estão interligados entre si. Quando tem um fluido dentro desse tubo, esses tubos, né, interligados, eles sempre vão ocupar a mesma altura, que é o que está acontecendo na imagem ali. E nas mesmas alturas, né, então os pontos que eu fiz ali no meio, eles estão na mesma altura, logo eles têm a mesma pressão, ok? Os pontos da superfície têm a mesma pressão, se abaixar todos os pontos, tem a mesma pressão. Sabendo disso, eu posso dizer, então, que dois pontos na mesma altura têm as mesmas pressões, a mesma pressão. Então, eu consigo chegar na equação de vasos comunicantes, que é isso daqui. Com essa equação, a gente consegue descobrir a densidade, se tem fluidos diferentes juntos, a gente consegue descobrir a densidade do outro fluido, conhecendo a de um, ok? Então, se um dia você precisar fazer um estudo de densidade, consegue usar vasos comunicantes para determinar a densidade dos fluidos. Fiz um exercício aqui bonitinho com vocês, tá? Qualquer coisa, então, reveja a parte do exercício para entender melhor. Por quê? Porque eu vou passar para vocês tarefa. Vai ser postado no Edmodo, tá? Mas, basicamente, são alguns exercícios que eu peguei do livro. Fui lendo, resolvendo alguns exercícios. Opa! Deixa eu tirar isso daqui, senão... Alguns exercícios que eu achei interessantes, né, foram do livro de vocês. Eu procurei na internet alguns, fui desenvolver alguns, mas do livro eu achei que estava mais coerente, certo? Então, vou permanecer com eles. Que está no Edmodo lá, é só fazer. Faz em folha separada, coloca nome, o primeiro ano, coloca qual atividade é, que é a nossa atividade 3, se eu não me engano. E aí você submete lá na atividade que eu postei, beleza? Qualquer dúvida, estou em live para tirar dúvida. Tudo bem? É isso então por hoje. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço. Tchau. Ainda não. E